Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, eu quero na verdade trazer uma reflexão para você. Uma reflexão sobre esse dia, que é um dia tão memorável e um dia tão especial. E como outros anos eu poderia repetir de novo, falar um pouquinho mais sobre o contexto histórico, trazer uma aplicação prática sobre o que estava acontecendo lá. E eu estava orando ao Senhor, e nesse processo de orar, eu senti o Senhor trazendo ao meu coração a seguinte ideia: eu continuo sendo um Deus que me renovo ao longo dos anos, eu me renovo de geração em geração, e o que eu fiz lá atrás é simplesmente para nos orientar e nos respaldar e abençoar nos dias de hoje. Então a reflexão que eu trago para você hoje à noite é uma reflexão contemporânea, que vai trazer uma identificação aos nossos dias, o que nós estamos vivendo, e que nós possamos tirar lições preciosas, valores profundos dessa ação ou dessa obra tão maravilhosa e poderosa que foi Jesus sendo enviado para esse mundo vil, para esse mundo sujo, para esse mundo que estava afundado, atolado até o pescoço de pecado, e ele não fez acepção de absolutamente ninguém. Hoje eu quero falar com você não sobre um lugar, mas eu quero falar sobre uma pessoa. Abra sua Bíblia comigo. Eu gostaria de primeiro iniciar com um texto bíblico para que a gente possa se basear por aí. E o primeiro texto que a gente vai ler está em Lucas, no capítulo 2 e o versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Será maravilhoso se você puder acompanhar comigo e estar também atento ao que Deus vai liberar. Hoje é uma noite de milagres, uma noite de redenção, uma noite de restauração, uma noite de renovação de sonhos, renovação de votos, uma noite de esperança, uma noite de vida. Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles em nenhum hotel ou estalagem. Agora abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Se você já abriu capítulo 9, versículo 6, acompanha comigo, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. E o último texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 1, Evangelho de Mateus capítulo 1, do versículo 22 a 23. Mateus capítulo 1, do 22 ao 23, se você já abriu, diz assim a palavra: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Glória ao nome do Senhor. Na mensagem de hoje, eu gostaria de trazer para você a revelação da graça divina pela visão ou pela perspectiva de Deus. Isso é, Deus é sempre fiel, mesmo quando nós não somos. O objetivo dessa mensagem é fazer com que saiamos daqui entendendo que o nosso Deus é gracioso e a sua graça é extremamente abundante. A perspectiva de Deus, ela é diferente da nossa perspectiva. A maneira como Deus enxerga é diferente da nossa maneira, porque quando Deus enxerga, Ele enxerga pela ótica da eternidade, e a ótica da eternidade é passado, presente e futuro.
Que você possa entender que quando se trata da graça, Deus não lida com o seu momento, Deus lida com a sua eternidade. Porque Deus conhecia o seu passado e Ele conhece também o seu futuro. Um outro ponto que eu quero que você entenda, que vamos abordar nessa noite, é que o nosso Deus, Ele não é limitado. Ele tudo vê, tudo pode e tudo conhece. E quando a gente descansa nesse Deus, é onde a gente vê as coisas acontecendo. Então eu quero trazer para o nosso cenário nessa noite esses dois personagens que são essenciais na história do início do Evangelho. Um homem chamado José, uma mulher chamada Maria. Ambos pessoas super simples, que viviam uma vida em simplicidade. Maria ainda era muito jovem quando o Senhor, através de um anjo, a visitou. José já era um homem mais experiente, mas era um homem extremamente responsável, um homem temente a Deus, que trabalhava e trabalhava duro, dava muito suor, muito sangue para conseguir construir o pouco que tinha. E essas duas pessoas eram pessoas simples, que carregavam simplicidade. A minha primeira observação nesse início é o que Deus viu nessas duas pessoas para que os tornassem pessoas que iriam introduzir o Rei da Glória na humanidade. O que eles carregavam em si, que características eles tinham, que tipo de busca eles faziam, a gente não sabe muito. A única coisa que a gente consegue entender é que Deus olhou e viu sinceridade e verdade no coração de ambos. E quando Deus viu sinceridade e Deus viu verdade, Ele falou: aí eu posso plantar, repousar. Pode baixar um pouquinho mais, Beto, o microfone, por favor. Aí eu posso plantar e repousar os meus sonhos. Então o que nós vamos falar hoje à noite não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Eu gostaria de tirar aqui então algumas lições, e essas lições são as lições da manjedoura, para que a gente pudesse entender dentro do que a gente acabou de ler aqui. E falando sobre esse processo da manjedoura, a manjedoura fala sobre simplicidade, a manjedoura fala sobre humildade, a manjedoura fala sobre descanso e fala também sobre dependência. A manjedoura era o lugar que Deus havia planejado para o seu filho, e através de José e através de Maria, Deus nos deixa algumas lições, que são lições poderosíssimas, para que a gente possa desfrutar de uma intimidade e de uma fé incrível em Deus, que sempre, sempre vai abençoar o seu povo, e sempre vai estender a sua graça sobre os seus filhos. Quando José ouve da parte de Maria, aquela jovem, que não era casada, que não teve relacionamento com nenhum outro homem, que ela estaria grávida, José entra em parafusos, e José fica afobado, porque naquele tempo era uma desonra se ele fosse o pai da criança, e era uma vergonha se ele estivesse com uma mulher que havia o traído. Então, na situação de José, havia um peso e uma responsabilidade, uma cobrança muito grande. Por outro lado, Maria havia sido visitada por um anjo que disse: você vai conceber do Espírito Santo, o Espírito Santo repousará sobre você e gerará no seu ventre um filho. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus foi concebido no ventre de Maria. O meu foco nessa noite para olhar para esses dois é como estava o coração dos dois diante de uma situação que havia fugido do controle deles. Eles não haviam dormido juntos, aquele filho não era naturalmente deles, havia sido plantado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo coloca a criança na barriga de Maria e o Espírito Santo vai embora, e agora deixa na mão de Maria um presente esplendoroso, mas também deixa uma bomba.
um presente magnífico, mas também deixa uma situação extremamente embaraçosa. Mas nós não estamos falando do homem, nós não estamos falando do presente de grego, nós estamos falando da mão de Deus arquitetando, da mão de Deus conduzindo, da mão de Deus fazendo. Então é o que Deus estava planejando e o que Deus estava projetando com tudo isso. Num dado momento, José se levanta e ele fica atemorizado, muito atemorizado, e ele pensa em um dado momento de dizer: eu preciso ir embora, eu preciso abrir mão disso, eu preciso largar Maria, porque isso não vai dar muito bem. E quando ele estava pensando sobre isso, Deus envia uma confirmação para ele. Deus envia mais um anjo vinha vindo para Maria, e agora o anjo veio para José, e o anjo chega para José e fala assim: José, não temas receber a sua esposa, porque o que está sendo gerado dentro dela é do Espírito Santo. E a Bíblia diz que José levantou, e naquele momento ele decidiu aceitar Maria. E quando ele aceita Maria, ele estava aceitando uma bomba, ele estava aceitando uma situação embaraçosa, ele estava aceitando problemas. Mas o que eu acho interessante é quando a palavra começa a falar com ele. Talvez essa seja a nossa primeira lição, quando o Senhor diz para ele: não temas, não temas. Porque Deus sabia do coração de José, Deus sabia que não era uma situação comum, Deus sabia que era uma situação difícil. Então Deus estava através do anjo animando José, dizendo: não temas. Não temas o quê? Não temas o que o povo vai falar. É tão difícil você não temer diante de uma situação embaraçosa. É tão difícil você se manter firme diante de uma situação que foge do seu controle. Uma situação que você não pode resolver, não pode fazer, porque só Deus pode fazer. Deus está agindo, está fazendo algo. E José não sabia o que fazer, ele simplesmente temia. Deus estava dizendo para ele: não temas, não temas. Hoje eu quero trazer para você nesse ponto: não tema o que as pessoas vão falar. Porque nem sempre quando Deus nos entrega um sonho, quando Deus nos entrega um presente, quando Deus nos entrega uma bênção, essa bênção vai vir toda prontinha, toda ajeitadinha, toda organizada. Parece esquisito, mas às vezes Deus nos entrega coisas que estão fora do lugar, estão revoltas, para que de alguma maneira Ele se glorifique ao seu Filho, através daquela situação. Porque se nós estamos falando de um Deus que é gracioso, Ele nunca vai desamparar os seus filhos, Ele nunca vai deixar os seus filhos na mão. Nós não estamos falando do homem, nós estamos falando de Deus. Coloque-se no lugar de José nessa noite, pensando: Senhor, e agora? Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, como é que eu vou resolver isso? E o Senhor simplesmente diz para ele: não temas. E quando Deus fala não temas, é porque Ele já está dizendo: eu estou enviando para você a solução, eu estou na frente de tudo isso para organizar, para colocar tudo no lugar. Não temas sobre o que as pessoas vão falar. A gente ouviu da nossa pastora Anne, no nosso retiro que a gente teve, quando ela falou ali mais ou menos 1 hora e tanto, sobre o que as pessoas vão falar, o medo do que as pessoas vão dizer. E é nesse momento que a gente começa a travar, porque o medo é um elemento que trava. O medo atrofia, o medo elimina a sua fé, o medo ele tenta apagar o seu fogo, a sua esperança, os seus sonhos, aquilo que tem no seu coração. O medo não vem de Deus, o medo não é de Deus. A Bíblia na verdade diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. Tanto Maria quanto José estavam preocupados porque eles iriam cair na boca do povo, e as pessoas iriam falar. E a grande questão é: as pessoas vão falar de qualquer forma. As pessoas vão falar se estiver certo, as pessoas vão falar se está errado, as pessoas vão falar se está mais ou menos, as pessoas vão falar se está tudo desbaratado. Não importa, o que o Senhor está dizendo é: creia em mim e obedeça o que eu estou falando e continue. Não temas, porque Ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus, mesmo quando você não enxerga.
Ele continua sendo Deus, mesmo quando as coisas não estão do jeito que você espera. Ele é Deus e a sua graça sempre nos alcança. Um outro temor que havia no coração de José era o temor da provisão, porque agora ele iria receber uma esposa, e ele estava numa situação extremamente delicada. O Espírito Santo usa toda uma situação para tirar José de onde ele estava e levá-lo para um outro ambiente, na sua terra natal. O objetivo de Deus era que a criança nascesse em Belém, não nascesse onde ele estava com Maria. Então Deus, ele sabe fazer as coisas acontecerem, para mover as coisas de lugar. E às vezes eles não estavam entendendo. Deus teve que usar o Império Romano, e o Império Romano dá uma ordem dizendo: todo homem deve voltar até a sua terra, a terra dos seus ancestrais, e ali participar de um recenseamento, uma contagem das famílias. O objetivo do Império Romano, de César, ali era matar todas as crianças, porque ele estava com medo da profecia. Estava vindo o Messias, o libertador, o rei dos judeus, e ele não queria dividir a glória dele com ninguém. Então ele falou: manda vir, porque quando eles vierem a gente manda matar todas as crianças. Mas na cabeça de Deus, Deus estava dizendo: vai, porque a profecia mostra que ele deve nascer em Belém. Eles não entenderam que de onde eles estavam até Belém era 160 quilômetros. Para uma mulher grávida sentar em cima do jumentinho, com pouca água, andar 160 quilômetros é muita coisa. Iria levar pelo menos 4 dias caminhando dia e noite, ao perigo, ao relento, no sol, na chuva, passando dificuldade, medos, temores. Mas o Senhor estava dizendo para ele: não tema sobre a provisão, porque se Deus estava enviando, Ele também estava liberando a provisão para acompanhar os seus filhos. Gostaria que você pensasse sobre isso comigo, porque às vezes quando se trata de provisão, nós não entendemos como Deus quer fazer, e às vezes Deus faz algumas coisas na nossa vida, que parece que dá um tilt na nossa cabeça. Por quê? Mas como que vai acontecer? Como será? E Deus estava dizendo simplesmente: não tema, porque eu sou o Deus que gero provisão, eu sou o Deus que faço provisão. E eu gostaria que você tentasse entender comigo, que enquanto José estava caminhando com Maria, provavelmente preocupado se o dinheiro ia dar, como seria quando chegasse lá, ele não tinha a dimensão completa de que dentro do ventre de Maria estava o maior dos tesouros de todo o universo. Então o tesouro, a provisão maior que José e Maria precisavam, não era o dinheiro em mãos, mas era que estava dentro dela, o que estava sendo gerado dentro dela. Então quando Deus dá um sonho, quando Deus planta dentro de você um projeto, Ele também virá para sustentar esse projeto, Ele virá para sustentar esse sonho. A grande questão é se esse sonho está nascendo em Deus. A grande questão é se esse sonho está envolto em Cristo, está envolvido em Cristo, porque se estiver envolvido em Cristo, toda a provisão já foi liberada. E o Senhor está dizendo para ele aqui através do anjo: não temas a falta da provisão, não temas sobre a provisão. Uma outra coisa que a gente enxerga também aqui é que ele não deveria temer a fidelidade de Deus, ou sobre a fidelidade de Deus, porque mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel, e Deus vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Havia temor, provavelmente porque eles eram jovens, experimentando uma situação adversa. Imagina no coração deles: como será? Como a gente vai ver as coisas acontecerem? Nós vamos para uma outra cidade, como é que as coisas vão acontecer lá? Deus é sempre fiel. Fala comigo: Deus é sempre fiel. Deus não abandona, Deus não larga. Homens quebram aliança com homens, Deus não quebra aliança.
A aliança que Deus faz é inquebrável da parte dele. Nós podemos quebrar, ir para longe, mas todas as vezes que quisermos voltar, regressar, o Senhor restaurará a aliança conosco. E a aliança do Senhor é uma aliança de fidelidade. É uma aliança de fidelidade com você, é uma aliança de fidelidade com seus filhos, é uma aliança de fidelidade com a sua geração, porque Deus é Deus de pacto e de aliança, e quando o homem faz aliança com Ele, Ele acompanha as gerações seguintes desse homem. O que eu quero dizer para você hoje é, entendendo com relação à vida de José, a aliança que ele estava fazendo com Deus, o elo era Jesus. E quando Jesus é o elo da nossa aliança com Deus, algo acontece. As nossas famílias, as nossas futuras gerações serão benditas por causa da nossa aliança com Deus. Não faltará recurso aos seus filhos, não faltará um teto aos seus filhos, aos seus netos, não faltará portas abertas. Talvez o seu pai e a sua mãe não teve uma aliança com Deus, e algumas coisas você passou na vida, mas o Senhor está dizendo: eu alcancei você, e eu fiz uma aliança com você. Então creia que através ou a partir de você, a sua linhagem será diferente, porque Deus é Deus de aliança, e Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de pacto e um Deus de bênção. Sou o seu povo. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. As riquezas de Deus naquele ambiente foram todas direcionadas para a manjedoura. A manjedoura era um lugar de humilhação, simplicidade ou humildade. José não era um cara liso não, tá? Ele tinha dinheiro, ele não era um cara pobretão, ele podia não ser um cara super rico, e graças a Deus que ele não era super rico, porque o imperador da época estava esperando o rei ou o Messias, um homem de muito dinheiro que tivesse muita influência. Então eu acho lindo como Deus faz essas coisas. Deus pega alguém que não tem aparência, Deus pega alguém que não parece nada, Deus pega alguém que não tem dom nenhum, Deus pega alguém que não tem talento, que não tem pedigree nenhum, que não tem diploma algum, e Ele diz: eu vou depositar a minha glória sobre você, porque o olhar do inimigo é um olhar previsível, ele olha para aquilo que ele vê, ele só consegue enxergar aquilo que está à frente, mas o nosso Deus, Ele esconde tesouros eternos no coração do homem que é de barro, isso é, em vasos de barro. Então Deus escondeu em José e Maria um tesouro magnífico, profundo, e por isso o rei da época não conseguiu, o imperador da época não conseguiu perceber. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Ele chega procurando, porque Maria começa a ter contrações, então ele chega procurando um lugar para ela ter filho. Nós temos uma grávida aqui no nosso meio, uma só, né, por enquanto. A Isabela, cadê? Está ali, Isabela, Tânia, quem mais? Tem mais alguém grávida ou que está querendo ficar grávida? Não, né? As mulheres, meu Deus, pastor. Ney, mais um? Vigia, varão. Ney levantou a mão. Nem ele que tem, né, Júlia? Mas olha só, imagina vocês que estão prestes a dar à luz. A gente planeja, organiza, tenta colocar as coisas previsivelmente no lugar, coloca a bolsa da criança já está pronta 7 meses antes. Maria não teve essa oportunidade, ela estava à mercê do Deus Criador dos céus e da terra, ela estava nas mãos do Altíssimo. Ela não sabia como ia ser o dia de amanhã. Na cabeça dela, ela fala para os pais antes de sair: eu vou e volto. Mas na verdade ela só foi. E ao chegar em Belém, ela começa a sentir contrações, começa a sentir dores. E aí ela diz: José, o bebê vai nascer. José, eu não sei se ela é desesperado como eu, mas quando minha esposa falou vai nascer, e a hora que a gente já teve 2 antes, eu parecia ser um pai de primeira viagem, enlouqueci. Primeiro eu travei, fiquei duro assim, eu falei: misericórdia, que eu vou para onde que a gente vai, quando que vai ser? Tiago até ajudou a gente num dia, alarme falso, mas enfim, eu não sei como era José, mas eu sei que ele saiu batendo nos hotéis, ou nas instalações, e ninguém tinha lugar para ele.
Ele foi num lugar, ele foi em outro lugar, e ninguém abria a porta, não tem, está cheio, está cheio, está cheio. Espera aí, eu estou carregando o Filho de Deus. Espera aí, eu estou com o maior dos tesouros dentro de mim. Por que as coisas não estão dando certo? Por que eu estou batendo com a cabeça na parede? O que está de errado, Deus? Nós somos falhos, nós somos pequenos, o Senhor colocou o menino em mim. O que está acontecendo? Aqueles momentos que Deus faz silêncio, e Deus diz assim, ó, flui com a correnteza, flua com a correnteza, deixa seguir, porque Ele não perde o controle quando a gente entrega na mão dEle. Ele não perde o controle quando a gente entrega na mão dEle. Enquanto ele estava buscando de casa em casa, Deus havia despertado 3 homens cientistas sábios, que vieram viajando há mais de 115, entre 115 e 120 dias do seu país, seguindo a orientação de uma estrela que em 3.000 anos não tinham sincronizado entre si, e eles estavam entendendo que alguma coisa iria acontecer, e foi apontado em Belém. E na noite em que Jesus ia nascer, aquelas 3 estrelas sincronizam e ficam uma na direção da outra, se tornando uma só. E aqueles cientistas, aqueles sábios olham e falam, é lá, e a gente precisa ir. Foi a noite que o céu mais brilhou. Era a noite de tormento no coração de Maria, era a noite de desespero no coração de José, mas os céus estavam brilhando. Eles não estavam vendo a provisão, eles não estavam vendo os anjos, eles não estavam vendo os céus abertos, eles não estavam vendo a alegria nos céus. Eles estavam desesperados aqui, porque eles não conheciam a providência que estava vindo de lá. Mas Deus já estava gerando uma providência celestial, e Deus estava dizendo, calma, porque tudo está debaixo do meu controle. Eu sou um Deus gracioso, eu sou um Deus que abençoo, eu sou um Deus que amo, eu sou um Deus que zelo, eu sou um Deus que cuida. Eles não sabiam que há 120 dias atrás, 3 homens loucos haviam saído do seu país para tentar ver uma profecia que poucos acreditavam, senão o povo hebreu. E ao chegarem lá, justamente naquele momento, José consegue falar com um homem que diz assim, na minha casa não tem espaço, mas tem ali, ó. Ele olha para aquela estrebaria, lugar onde os animais dormem e comem. Lugar onde os animais dormem e comem. Foi o lugar que Deus escolheu para Jesus nascer. Que loucura é essa? Peraí, como que Deus faz um negócio desse? Por que Deus não deixou Jesus nascer num palácio, no melhor dos hotéis, nos lugares mais caros? José entra, Maria dá à luz, a manjedoura estava ali, provavelmente o que a gente chama de um coxo, onde um cavalo poderia comer ou repousar a cabeça. Foi o lugar que foi organizado com feno, né, aquele capim, e colocou Jesus ali dentro. O que a gente leu em Lucas, envolveu a criança num pano e colocou ele dentro da manjedoura. Naquele momento os homens sábios, os cientistas chegam, e na manjedoura eles trazem ouro, eles trazem incenso e eles trazem mirra. Isso são produtos que se movimentam em palácios, em ambientes reais. Isso não são elementos de estrebaria. Pessoas pobres não têm acesso a esses elementos. O ouro, realeza. Deus estava dizendo, eu suscito da estrebaria, do lugar onde ninguém acredita, do lugar onde ninguém consegue ver, do lugar onde não pode sair nada de bom, do lugar onde as pessoas colocam o que é nocivo ou ruim ou que não tem valor, deixa lá.
e eu suscito desse lugar o Rei dos Reis, o Rei que vai reger toda a eternidade. Ali Jesus, pequenininho, começa a receber as suas primeiras ofertas de adoração, recebe o ouro. Depois do ouro vem o incenso. Então Deus está declarando: Ele é o Rei. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com a pessoa. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem enviou você. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem está sobre você. O incenso era para adoração dentro do templo. Ali Deus estava confirmando o sacerdócio de Jesus. Paz na terra aos homens de boa vontade. Deus estava dizendo, como declarou em Isaías, que nós acabamos de ler: Ele é o príncipe da paz. A paz que os judeus estavam esperando era o homem que viria lutar e promover uma matança dos inimigos. Mas a paz que Deus estava falando não era paz com relação um ao outro homem, era a paz do homem para com Deus. Então o incenso demonstrava o poder espiritual na vida de Jesus. Ele era o sumo sacerdote. E a mirra era o presente que estava simbolizando o seu destino. Mirra é quando a gente morre. Lá no povo, a gente aqui não, aqui bota as arroas, mas lá eu não sei. Lá era mirra. Eles envolvia, banhava você ou a pessoa de mirra para poder sepultar. Mirra foi a essência que Jesus foi banhado e perfumado quando ele foi colocado no túmulo. Deus estava profetizando na vida de Jesus já o seu futuro. Estava dizendo para ele: a mirra está guardada para o cumprimento do seu destino. Eu quero dizer para você, uma aplicação prática em cima disso, é que não importa qual seja o seu destino no dia que você nasceu, Deus já providenciou, Deus já deu a providência para que você chegue lá, e chegue bem, e chegue suprido, e cumpra a vontade de Deus, e glorifique o Senhor nos céus e na terra. Estava Jesus sendo agraciado, e um senso profético sobre ele, o que iria acontecer durante o processo da sua vida. Aleluia, aleluia e aleluia. O que é que a gente enxerga em toda essa situação, para contextualizar com relação à nossa vida? Primeiro, não é porque tudo está bem que está realmente bem, e não é porque tudo parece estar mal que realmente está mal. Tem um ditado popular que diz: há males que vêm para bem, e a gente não sabe porquê e não sabe como, mas a única coisa que a gente deve fazer é continuar ouvindo o que Deus está falando, e andando no que Ele está dizendo, e caminhando naquilo, sermos fiéis naquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Seja fiel, seja fiel. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou ouvindo. Seja fiel, mas o negócio não está muito certo, eu não sei para onde ir, eu não sei o que vai acontecer. Seja fiel à primeira palavra que Ele te deu, porque Ele é fiel, Ele é Deus de pactos, e Ele providenciará todos os recursos para ir na manjedoura, seja lá o pior lugar que você esteja, o lugar mais simples, Ele vai providenciar os recursos onde você está. O que eu acho tremendo é que os olhos do universo estavam todos voltados para a manjedoura, não para o palácio de Herodes, de César, do Império Romano. Todos estavam olhando, os céus inteiros, os anjos olhando para a manjedoura. Não é o lugar, é a pessoa. Os melhores presentes nem sempre vêm embalados nos melhores embrulhos. Às vezes os melhores presentes de Deus vêm embrulhado numa bomba. Como foi embrulhado? Jesus era maravilhoso, mas foi entregue como uma bomba na mão desses dois. Porque Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, sabe exatamente
o que precisa fazer para que você pare na hora certa, para que você se mova na hora certa, para que você fale na hora certa e para que você se cale na hora certa. Quando Deus organiza algo, você pode não compreender, mas Ele organiza para que você seja guardado e suprido em todas as situações. Sabe por que que os fariseus rejeitaram Jesus? Não aceitavam Jesus? Porque Jesus não veio embalado no papel de presente que eles esperavam. E Deus gosta de fazer isso. Às vezes você está com uma mina de ouro na mão, mas você não consegue ver, você fala, não, afinal de contas, vocês têm aí uma moeda de R$1 que vocês receberam, pega essa moeda por favor. Talvez alguns vão dizer aqui hoje à noite, pastor, R$1 dá para comprar um confeito, mas R$1 não dá para resolver o meu problema, não dá para resolver nada aqui. Oi? Confeito? Bala, não dá para comprar uma bala, e que eu não falei com sotaque nordestino, confeito, não é assim, Eliane? Você sabe, ficou vermelho e sentiu vontade de comer o confeito. R$1 não dá para comprar um confeito. Pastor, isso aqui não resolve o meu problema. Mas eu gostaria de fazer você avaliar de maneira prática. Primeiro, se você for num banco com um boleto para pagar, você recebeu R$40 mil de oferta, e aí você vai pagar uma conta que custa R$40 mil, R$40.001, e você não tiver R$1, o teu boleto é perdido, os teus 40 mil não servem de nada. R$1 faz diferença. R$1 é valoroso. É que a gente olha coisas pequenas e a gente menospreza. É que a gente olha aquele detalhe corriqueiro do dia a dia, comida na mesa, e a gente não lembra, isso aqui custou. A gente anda de ônibus ou anda de carro, bota gasolina ou paga passagem, a gente não nota que é provisão de Deus. A gente está respirando aqui, mas é tão simples, é tão singelo, que a gente não nota o quanto Deus está sendo fiel conosco. Quanto você precisou fazer hoje à noite para receber esse R$1 que tem na sua mão? Você fez alguma coisa? Precisou pagar um mico ali, dançar? Precisou deixa um cheque de 10 mil e vai ganhar essa moeda santa? Não houve nada. Você veio e sentou e recebeu algo. Sabe o que significa isso? Graça. Você não merecia receber. Você está aqui para dar para o Senhor, mas você foi agraciado. Você recebeu R$1. A maneira como você vai olhar para esse R$1 vai determinar como você vai guardar o sonho que Deus colocou dentro de você. Porque as coisas de Deus, quando elas começam a ser desenroladas em nossa vida, nem sempre elas vão vir grandes. Elas nascem do tamanho de um embrião, e elas vão se desenvolvendo com o tempo. Às vezes uma criança, para quem é abortista, vai lá e tira, aborta, não vê o valor do futuro, quem aquela criança ia se tornar. Mas aquele embrião era o Messias, era o transformador, era o que ia restaurar e salvar a humanidade. A minha pergunta para você hoje é: se você consegue entender o valor da graça de Deus na sua vida. Quando as coisas não vão bem, Deus não deixa de ser fiel. Quando você pisa e fica atolado em algum lugar, Deus não deixou de ser Deus, e Ele continua depositando em nós tesouros eternos, com aparência de simplicidade e com aparência de humildade. Eu já deixei de fazer algumas conferências, porque a pessoa ligou para mim e perguntou: quanto o senhor cobra? Eu não cobro. Não, pastor, mas tem que ter um preço. Não tem preço.
Até um falou assim: mas se não tiver preço, as pessoas não vão acreditar no seu valor. Eu falei: então não me leva, mas eu não vou colocar preço. E por 3 vezes estava tudo certo, como eu não dei a palavra final com relação a um valor, é 1.000, é 2.000, é 3.000, é 5.000. O que é que a pessoa fez? Então esse não é bom o suficiente, porque bom é aquele que cobra. As pessoas estão procurando a aparência, e Deus está olhando a simplicidade do coração. R$1 é singelo, não dá para fazer muito, mas você, se precisar comprar um carro e faltar R$1, Ele vai te ajudar a comprar um carro. Esse R$1 que você tem na sua mão hoje, é para que você termine esse ano e essa noite, lembrando de uma coisa, quero que você guarde com você, lembrando de uma coisa: hoje é uma noite profética, e Deus está entregando na sua mão algo extremamente valioso, por mais que você não veja. Para alguns essa moeda vai servir para você profetizar sobre o seu próximo carro, vai servir para você financiar o seu próximo projeto de empreendimento na sua empresa, uma viagem, a viagem dos seus sonhos, um projeto missionário que você sempre pensou. É singelo, mas se você gerar, não temer e acreditar na fidelidade de Deus, mesmo sem ver e sem sentir as coisas acontecendo, saber: eu não estou vendo, mas Ele está agindo, eu não estou vendo, mas Ele está fazendo, eu só preciso continuar, eu só preciso ser fiel, porque aí o Senhor vai nutrir você com a esperança que você precisa e com a graça. E Cristo em nós é a esperança da glória. Você não precisa sentir para saber que Ele te ama, você não precisa ver para saber que Ele te ama, você não precisa tocar para saber que Ele é gracioso. E hoje nós estamos aqui celebrando o nascimento desse Jesus, que veio não em pompa, mas veio em simplicidade, em singeleza e humildade. E essa talvez seja a maior lição que a gente deva carregar como igreja: nunca podemos perder a nossa essência, porque tem coisas que dinheiro não compra de maneira alguma, e dinheiro nunca será mais valioso do que você. Vamos ficar de pé, e eu quero profetizar algo sobre a sua vida nessa noite. Vou pedir já para os diáconos virem, a gente vai encerrar com a Santa Ceia. Com essa moeda na sua mão, eu sei que alguns não estarão aqui na virada do ano. Eu gostaria, Lucas, só apaga um pouquinho aí, só para eu fazer essa oração com eles. Eu gostaria de pedir uma coisa a você, feche os seus olhos, bem suave, tá? Eu gostaria de pedir uma coisa a você, feche os seus olhos, e pede nesse momento, para Deus relembrar a você, de uma palavra que Ele te deu há alguns anos, que você esqueceu por conta das dificuldades, de um sonho ou um projeto, que você deixou estacionar, porque parece que nada estava dando certo, nada estava caminhando. Deixa Ele trazer a memória. Jesus está querendo gerar esperanças hoje, esperança. Coisas vão acontecer a partir dessa noite, coisas vão acontecer a partir dessa noite. Essa palavra, esse sonho, esse desejo que Ele colocou no seu coração, esse projeto, precisa voltar à vida. E hoje eu quero profetizar sobre vocês essa esperança que só Cristo pode gerar. E através desse detalhe que é essa moeda na sua mão, eu gostaria que você orasse diante de Deus e fizesse um compromisso com Ele. Senhor, eu vou guardar essa moeda num lugar especial, entendendo que ela é o início do investimento de Deus na minha vida. Depositou um sonho, o Senhor depositou um projeto, o Senhor depositou uma história, algo dentro de mim. Eu vou guardar, e quando começar a acontecer, eu quero devolver para o Senhor.
Aí você vem na igreja, você traz, você deixa, ou você entrega para alguém. Em algum momento da sua vida, quando você vê que o sonho começou a vir à luz, é o momento de você ofertar. E eu quero declarar, eu falei que é uma noite profética, coisas vão se destravar, porque quando Jesus vem, Ele vem para colocar tudo em ordem, Ele vem para colocar tudo no lugar. Então, Pai, no nome de Jesus, nessa noite eu te peço algo. Eu te peço que o Senhor gere, através do Teu Santo Espírito, no espírito de cada pessoa que chegou aqui, em primeiro lugar, a esperança. Restaura a esperança, restaura a vida, restaura o amor, restaura o amor, restaura a fé, restaura a fé, restaura a fé, restaura a alegria da salvação, restaura a visão, Senhor, restaura a visão, restaura a visão, restaura o ânimo, restaura a saúde, Senhor, restaura a perspectiva. Nós queremos pedir a mesma graça que esteve acompanhando José e Maria, que esteja acompanhando os teus filhos hoje aqui. Não temam, não temam, não estão vendo, não temam, não estão vendo, continue andando. Senhor, libera essa graça sobre as nossas vidas nessa noite. Eu quero pedir que essa semeadura dessa moeda seja o início daquilo que o Senhor um dia projetou sobre a vida dessa pessoa, e ela foi deixando para trás, ela foi esquecendo, ela foi deixando para trás. Que o Senhor traga a existência. Natal é tempo de nascimento, é tempo de recomeços, é tempo de nova perspectiva, é tempo de esperança. Não nos deixe perder a esperança, e tudo aquilo que o Senhor profetizou sobre o seu povo, assim será, e nenhuma palavra se perderá, porque o Senhor é contigo, e o Senhor te guiará por todos os caminhos, e Ele conduzirá os seus passos, e não deixará com que os seus pés vacilem, e te abençoará sobremaneira, e trará sobre você, de lugares distantes, os recursos que são necessários para que você cumpra a vontade de Deus em sua vida. Não temas, não temas e não temas. Creia tão somente e avance em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Eu creio.